Aqui é o canal Márcia Luiza Conte Sua História para mais uma live com uma convidada muito especial, muito querida, que eu tenho boas recordações do meu encontro com ela enquanto professora e aluna. Hoje nós vamos falar com a Janaína Ferreira de Almeida. Ela é pedagoga pela Unisantos, exerce atualmente a função de orientadora educacional junto à Rede Municipal de Ensino em Santos. Ela é psicopedagoga institucional e clínica pela Unisanta e é uma menina que tem muitos projetos de estudo. Ela já foi voluntária do Educafro, onde ela militou desde 2003 e atualmente ela faz ações pontuais. E ela também é participativa da Associação Cultural Tiduca, onde ela colabora com a atividade cultural Jongo. É uma menina militante, poderosa e lindíssima. E nós vamos agora convidá-la para entrar ao vivo. A Janaína, e agora esperemos que ela entre ao vivo para iniciarmos esta conversa. Que saudade, professora, gratidão por todas as palavras. Sou muito feliz por ter sido sua aluna. Foi um tempo de muito aprendizado. Eu também estou, porque foi uma trajetória linda que fizemos na pedagogia. E, assim, eu fico imensamente grata por ter essa oportunidade de revê-la nesse momento, né? Estou muito, muito, muito feliz, porque, assim, são 15 anos que se passaram, né? E são 15 anos que marcaram a minha vida, né? E por conta dessa marca, assim, a gente não esquece, né? Porque aquilo, o estudo, como a senhora sempre falava, a leitura é aquilo que constrói, né, a gente, né? Então isso me deixa imensamente feliz, porque eu tinha a senhora assim como um ícone, sabe? Porque a senhora foi uma das professoras mais brilhantes que passaram na minha trajetória. E eu aprendi muito, muito, né? Às vezes a gente tinha até uns embates assim de ideias, mas eu via que a senhora estava me desafiando a me construir, né? Então isso para mim é lindo demais, né? E saber que todos os mestres que eu tive, né, contribuíram para aonde eu cheguei hoje, né? Então eu estou muitíssimo feliz por estar aqui hoje com a senhora. E eu sou muito agradecida a você, porque você me abriu os olhos para questões do meu vocabulário, da minha forma de aproximação dos alunos, que eu não tinha cuidado, eu não tinha consciência. Então você, para mim, foi muito importante, fico até emocionada por isso, porque foi um momento em que eu fui despertar para as questões de discriminação, de desrespeito, de verificar o meu vocabulário, que eu não tinha noção de quanto ele era marcado por preconceito. E, Janaína, você com todo aquele vigor, aquela força, aquela consciência, aquela juventude que veio para modificar o mundo, você me abriu muito grande um espaço na minha consciência, na minha forma de... Eu nem sabia que eu tinha feito tudo isso. Porque a intenção não era, né, essa, na verdade, assim, eu vim aí do Educafro, né? A minha inserção aí, né, no espaço acadêmico, né? Eu sou imensamente grata por um único bilhetinho, né? Porque eu estava saindo do convento, estava completamente perdida, né? Não sabia o que eu ia fazer na minha vida, não tinha nada, nem a roupa do corpo já era mais minha, porque era tudo doado, né? Que eu tive esse percurso aí, nesse caminho católico, né? E era no ano de 2000 e não sabia muito o que fazer, né? E aí eu comecei a fazer terapia e a minha terapeuta falou assim, olha, existe esse cursinho universitário, já que você deseja fazer aí universidade, né? Porque eu já era formada no magistério e tinha que começar a vida de alguma forma, né? Então eu já trabalhava como professora, né? Do magistério, desde os 16 anos, né? Eu já tinha trabalhado numa escola de educação infantil aqui até na rua da minha casa.
Mas tinha ido para o convento, lá também trabalhei como professora no semi-internato, né, com crianças, e depois aí fui sair, né, porque assim, foi uma outra, um outro caminho que eu tive que percorrer, porque não vi que aquela experiência foi muito rica, me ensinou muitas coisas, mas não era o meu caminho. Então retornei para casa para pensar e nunca mais voltei, né? E aí entrou esse bilhetinho da Educafro na minha vida. E lá sim eu comecei a tomar consciência do que era ser negra no Brasil, que até então para mim existia muito sofrimento, muitas dúvidas, né? Muita alienação. A minha família sempre me ensinou que eu sempre fui negra, mas assim, de fato, conscientemente, com essa perspectiva política, eu não tinha, né? E foi lá, né, nas aulas de cultura e cidadania, que essa trajetória, essa afirmação aconteceu, né? Na Educafro, além do cursinho universitário, que era a preparação, né, para o vestibular em universidades públicas, né? E na época também estava acontecendo aí as transformações sociais, porque foi no governo, a transição do governo Fernando Henrique para o Lula, né? Que foi firmado vários pactos aí, né? O pós-Durban, né? Então o Brasil ele acabou assumindo que era um país racista e que precisava ter políticas públicas para a inserção de pessoas negras nas universidades públicas, né? Nos órgãos aí das esferas aí todas, né? Da sociedade, né? Como um todo. Então, existiu aí o processo de cotas, isso não ficou muito entendido no começo, porque as pessoas do Brasil, infelizmente, até hoje, precisam se educar, né, ter esse olhar, mas isso é um processo longo, que hoje já está está bem mais avançado do que era, mas ainda não chegamos naquilo que é o ideal, né? Então, a minha formação foi essa, né? Porque as aulas de cultura e cidadania te colocava enquanto cidadão, né, te dava uma formação política, não partidária, mas a sua consciência de atuação, né? Então era falar de direitos humanos, direitos cidadãos, né? De se portar como pessoa e também se reconhecer enquanto negro no Brasil, porque o cursinho não é somente para negros, né? Ele é para afrodescendentes e carentes, mas precisa sim fazer esse recorte racial. Então eu cheguei motivada na universidade com todos esses ideais, né? E a força com que você vinha, né? E eu acho que isso impactou em todos nós, porque a gente vivia ali naquela caixinha, naquele mundinho, sabe, de discursivo, de muita teoria, mas você veio com a força da realidade. Sim. Sim, e essa força, sim, eu também fui aprendendo, né? Porque até então eu não tinha ideia, né, do que era ser negro no Brasil, né? E aí, sim, quando eu fui sendo orientada, eu fui sendo ensinada, fui ganhando essa consciência social e coletiva, que eu fui entendendo todos os processos discriminatórios que eu vinha vivendo, né? E depois dali eu não me permitia mais viver isso, porque não era mais possível eu ser do mesmo jeito, né? Não era mais, porque à medida que você aprende alguma coisa, você passa a incorporar na sua vida, né? Então, na época, né, uma das grandes discussões era que quem era aluno cotista, né? Como eu ganhei uma bolsa pela universidade, que foi o Frei Davi, né, junto à Universidade Católica, que promoveu a minha inserção aí dentro da universidade pública. Eu não conseguia entrar dentro de uma universidade pública, mas existia também essa questão das parcerias de bolsa, né? Então eu ganhei uma bolsa de 90%, né, quando eu entrei na Unisantos. Depois a minha bolsa diminuiu o valor, porque como eu tinha uma renda per capita, né, que eu poderia estar pagando um valor significativo, então essa bolsa foi diminuída. Mas sempre diziam assim, que os alunos cotistas vão
vão diminuir a qualidade da universidade. Os alunos cotistas tinha, né, vai tirar a qualidade, né? E na verdade não, né? Na verdade eu não me permitia tirar menos do que 9 nas provas. Eu não me permitia ser uma aluna mediana, porque eu tinha que honrar aquele compromisso que eu tinha feito junto à Educafro. Então, para mim, era estudar, né? Então, assim, era muito esforço, porque eu não tinha carro, eu andava a pé, eu andava de ônibus, não tinha computador, né? Então, eu saí, estava desempregada na época, que eu entrei na universidade, aí a universidade me abriu as portas, né, a professora Thais, tenho muito carinho por ela, me selecionou para trabalhar num dos projetos da universidade, que era lá no Instituto São José, né, existia essa parceria aí. Então foi aí que eu comecei a ter um trabalho, não era contratada como professora, eu era não tinha esse título, eu sempre trabalhei como recreacionista, né, até mesmo quando eu trabalhei nessa escola que eu citei, o primeiro título, eles não contratavam a gente como professores, né? Eles contratavam como recreacionista. Então, eu não tinha a titulação professora na minha carteira de trabalho. E lá no Instituto também, né? Porque as professoras também que trabalharam comigo, não sei se a senhora recorda da professora da Sabrina, a Sabrina era a aluna que já estava sendo formada, Simone, então elas foram contratadas por este projeto da universidade como professoras, a Tatiane Poseidon também. Então, muitas, né, já eram formadas, foram contratadas como professora. Eu que estava em formação, fui contratada como recreacionista, né? E aí fiquei trabalhando lá e aprendi muito com as meninas, com a professora Thais, então ali foi um campo de experiência que eu fui me alicerçando mesmo, né? Enquanto pedagoga, fui prestando aí os concursos e tudo mais, e aprendendo na sala de aula. A Sabrina, assim, é uma inspiração para mim, porque ela trazia filosofia para as crianças. Nós trabalhávamos no Instituto São José, localizado na Zona Noroeste, um lugar aonde... A Sabrina Cavicchia? Isso, ela mesma. Minha amiga até hoje, né, agora é fotógrafa, trabalha aí na Prefeitura de Cubatão, e a gente está sempre de trelelê, né? E aí eu era auxiliar da sala dela. Ela trazia o jornal para dentro da sala de aula, ela trazia poesia, ela colocava as crianças de destaques, e eu observando aquilo enquanto aluna, né, porque estava fazendo a universidade, e ali atuando, né, enquanto professora. Então, assim, aquilo foi uma bagagem muito rica para mim, né? Porque eu fui aprendendo muito, porque eu apesar de toda a minha desorganização, eu era uma pessoa sempre observadora, né? E eu queria ser uma excelente professora, era o meu desejo, né? Eu queria ter esse sucesso, assim, não de ser estrela, mas de poder oportunizar para as pessoas o que eu vinha recebendo, né? E foi essa oportunidade que eu tive, né? Estando com essas pessoas maravilhosas. E eu fui aprendendo. Até que eu fui registrada como professora, porque elas foram galgando outros espaços. E prestei um concurso da prefeitura. Quando eu terminei a universidade, estava grávida da minha filha. Né? Hoje ela tem 15 anos. E eu fiz o TCC com elas nos braços. Né, apresentei o TCC, ela chamando mamãe com 7 meses, tem até foto dela na formatura, minha mãe sempre me apoiando muito, né, e ali eu fui também ser a professora, né, que eu tanto almejava ter esse registro na carteira de ser a professora, né. E dali fui para a Prefeitura de São Vicente, depois fui para a Prefeitura de Santos, comecei a trabalhar também como mediadora, né, de inclusão escolar. Com essa, saí depois do Instituto de 6 anos de trabalho. O que é mediadora da inclusão escolar? Não, o professor mediador é aquele que vai fazer adequações, né? No currículo para as crianças com deficiência. Então, a prefeitura aí tem uma gama de alunos, né? Com deficiência, especificamente
com um número maior, né, nos dias de hoje, com TEA, né, transtorno do espectro autista, né. Então, eu fui trabalhar, saí do instituto, né, e fui trabalhar somente na Prefeitura de Santos, enquanto professora da educação infantil, e depois como mediadora, né, no contraturno, né. Era um projeto. É por isso que você foi fazer psicopedagogia clínica e institucional? Também, né, porque eu queria, o meu desejo quando eu saí da universidade, né, o meu TCC foi sobre a Lei 10.639 na sala de aula. E eu fiz junto com a minha colega de trabalho, que eu tenho uma saudade dela, mas nunca mais tive a oportunidade de encontrá-la, a Luciana Dantas, né? Que nós somos oriundas do projeto Educafro. E nós nos unimos para escrever o TCC, né? E o meu desejo, quando eu saísse da universidade, era trilhar o mestrado. Só que eu sabia que não dava para sair da graduação, até poderia, mas queria fazer esse percurso. E por conta disso, de trabalhar no Instituto São José, foi oportunizado também a questão de fazer a psicopedagogia, né, que era mais uma titulação. Então foi aí que eu fiz e escolhi fazer a psicopedagogia por conta também que trabalhava já com as crianças, né, com deficiência, né, e aí eu fui me especializar, e foi um tempo também difícil, árduo, mas bom, porque né, a gente vai aguçando o olhar, né, para as especificidades do outro, né, então eu fui trabalhar também com isso, né, mas nunca atuei como psicopedagoga, foi mais a título mesmo de conhecimento e me ajudou muito nas intervenções com as crianças, né? Isso eu trabalhava técnica, né? Ela te instrumentalizou, orienta, né? Isso. Aí eu trabalhei como mediadora e professora em sala de aula na educação infantil, né? Só que eu fui experimentando todas as etapas da educação infantil, do berçário, maternal 1, maternal 2, jardim, pré, eu quis experimentar tudo, eu não conseguia ficar parada ali, né? Eu sempre gostei de aprender, né? Então eu tinha que experimentar de tudo para dizer assim, eu gosto disso, não gosto disso, isso é bom, isso não é. E aí fui experimentando. E sempre como professora mediadora. E quando eu trabalhava como eu trabalhei 10 anos no projeto, né, de mediação. Hoje não tem mais esse título, né, na Prefeitura de Santos. Hoje na Prefeitura de Santos ganhou uma nova nomenclatura porque ganhou novos trâmites aí, né? Hoje ele se chama professor de atendimento de inclusão escolar, né? Mas é o antigo mediador, porque foi anos assim, né? Isso mudou nessa gestão atual, né? Da transição do ano passado para essa, porque mudamos aí de prefeito. Então, eu tive muito aprendizado e eu trabalhava na educação infantil e à tarde sempre trabalhei no ensino fundamental, né? E o ensino fundamental foi me encantando. Então, eu tive alunos com problemas sociais, quando eu trabalhei muitos anos na Zona Noroeste, então era uma comunidade de vulnerabilidade, então o meu primeiro aluno assistido não era uma criança que tinha deficiência, e sim problemas sociais, né, e aquele menino me ensinou muita coisa, apesar dele não frequentar tanto a escola, ele me ensinou muito, né, porque ele era tido como aviãozinho da comunidade, né? E ele precisava de uma pessoa que ficasse de olho nele 24 horas. Eu, né, me senti uma guarda dele. E, por incrível que pareça, quando ele ia para a escola, ele prestava atenção em mim. Não sei se ele via alguma referência, alguma coisa, ou a minha abordagem com ele talvez tivesse sido diferente de todas que... Mas ele me escutava. Né? Ele era, assim, ele não era alfabetizado, né?
mas ele era, assim, incrível na matemática, porque quem é aviãozinho tem que saber fazer conta, né? Então, ele era ótimo de raciocínio lógico, né? Era uma pessoa, um menino assim, não sei se hoje ele está vivo, né? Porque essa vida é muito louca, né? Sim. Mas ali a escola estava salvaguardando ele, né, nos momentos, e ele tinha que cumprir a ida dele para a escola, até que eu acho que ele chegou um tempo que ele parou, né, de frequentar a escola. Ao meu ver, eu acho que ele foi abrigado de uma vez, a família, né, tinha aí muitos problemas. E essas realidades todas, né, são difíceis, mas elas me encantam. Me encantam porque eu sempre acreditei que não há determinismo, né? Existem falta de oportunidade, né? As pessoas, elas até têm, assim, traços de maldade, mas há seres humanos que são recuperáveis, sim, né? Porque ninguém veio nesse mundo sendo só mal, né? Sim. Às vezes tiveram histórias ruins, né? E ali se embicaram para essas questões. Uma oportunidade, aí, né? Alguém que abra um caminho para ele, né? Alguém que mostre um caminho para ele diferente, né? Sim. E aí, então eu nunca acreditei assim que ninguém tem salvação. Tem algumas pessoas que não tem mesmo, né? A gente sabe. Mas sim. assim, a gente... Uma bem grande, uma bem importante. Então, né? Não vamos entrar nesse mérito. Não. Nem precisa. Não precisa que todo mundo entendeu. Mas eu ainda tenho essa coisa, né? A gente trabalhou muito Paulo Freire na universidade, né? Então, as realidades, elas me encantam, e cada um tem a sua. E elas são potências, né? Mesmo certas ou erradas, elas precisam de um norte. Às vezes as pessoas não têm realmente a oportunidade ou não sabem como acessar. Eu, antes de entrar na Educafro, eu achava que tinham coisas que eu não podia fazer. Por exemplo, ir a um museu. O museu é para todos, né? Eu tenho uma amiga... Verdade? Sim. Que você tinha essa ideia? Na minha família a gente não tinha essa questão de ir ao shopping, né? A gente até ia, mas não era algo que era comum, era algo maior, né? Porque nós somos uma família simples, né? Então algumas questões não eram questões de acesso, né? Era como se tivesse muito distante. E eu aprendi isso também na Educafro, que você pode estar aonde você quiser. Em especial, eu tenho uma amiga muito amada, né, e querida também, que ela foi também voluntária no projeto Educafro, professora, né, e ela trabalhava com essas questões culturais. Hoje ela está morando em Portugal, né, que é a Viviane Ferreira. Incrível que ela tem os mesmos nomes, um sobrenome parecido com o meu, Ferreira de Almeida. Ela é portuguesa e eu brasileira. Eu acho isso incrível. E ela oportunizava, né, esses passeios culturais e, né, de acesso que você pode sim usufruir de todos os aparatos, de todos os meios culturais, e que o museu tem coisas que são caras, sim, mas tem coisas que tem o acesso, você pode estar em qualquer lugar, né? Então, eu fui construindo ao longo desse tempo muitas coisas, né? Mas também em algumas coisas, em alguns lugares sempre cerceada, né? Eu fui aprendendo a saber lidar, né, com essa negação das pessoas, de verem pessoas negras, né, como eu, acessando também meios, né, culturais, ou então até mesmo de bens, né. Uma vez uma amiga me chamou para ir para comprar um carro. Quem ia comprar não era eu, era ela, né? Isso já em 2009, depois de muito tempo. Minha mãe tinha recebido um dinheiro, me deu esse dinheiro, né? E foi quando eu comprei meu primeiro carro, em 2009. E quem ia comprar o carro não era eu, era essa minha amiga, né? E nós fomos num feirão que estava tendo no Mendes. E aí chegamos lá, o que aconteceu? Ela foi perguntar sobre o carro, né? Aí a moça virou as costas. Por que ela virou as costas? Porque ela achava que nós não tínhamos dinheiro para comprar o carro, né? E aí eu fiquei furiosa, eu falei assim, como assim? Vem aqui, você é uma racista, comecei a gritar no meio do salão. Foi horrível aquilo. Eu fiquei assim
chocada, né? Eu falei assim, eu não ia comprar o carro, agora só de raiva eu também vou comprar. Né? Minha amiga que foi comprar o carro não comprou, e eu saí com o negócio de carro fechado. Eu escutei o seu Jorge contar uma história dessa, que ele aqui na Itália, ele foi entrar no negócio para comprar uma guitarra e o cara fechou a porta na cara dele e disse para ele que ali ele não ia dar nada para ele. E o seu Jorge com dinheiro para comprar, né? Você tem dinheiro para comprar, né? E a Ofra Winfrey conta a mesma história na Suíça, que ela foi entrar num negócio para ver uma joia e a moça disse para ela que não tinha nada para ela ali, que era tudo muito caro. Quer dizer, a pessoa pressupõe, né, pela aparência física, o que a pessoa é ou não é, né? Sim, né? Eu tenho uma frase muito boa que eu aprendi na Educafro com um amigo querido que também entrou na mesma época que eu, né, na Educafro, é o Júlio, né? Até hoje a gente tem uma boa relação aí nessas questões raciais, ele é uma pessoa maravilhosa e a gente sempre colocou ele sempre me disse esse pensamento e é verdade, né? Que o Brasil nós somos pessoas, né, com o subconsciente colonizado, né? Então, por isso, muitas vezes a pessoa já é marcada, né, porque já tem essa questão cultural aí muito arraigada, né, com esse pensamento eurocêntrico, muito centrado, e é muito difícil, muitas vezes, né, a pessoa que não tem essa consciência, né, identitária, né, de romper com essas coisas. Então, eu digo que a Educafro foi muito essencial na minha vida, justamente por isso, porque lá existiu esse empoderamento, né, não de ser mais ou menos que os outros, né, não de que uma história, um legado seja mais que o outro, mas assim, dessa questão da coletividade, né, o Frei Davi sempre diz, né, que brancos e negros precisam ter consciência das questões raciais, porque senão não se avança. Né? Não adianta só o negro lutar pelas causas negras, não adianta só os LGBTs, não, é toda uma sociedade que precisa ter consciência de cada especificidade. Né? Eu não tinha essa visão. E aí o meu filho, que batalha muito com isso comigo, sabe? Fala, mãe, você está muito atrasada. Ele falou assim, a luta contra a discriminação racial é de todo mundo. Né? Que é uma coisa que eu nunca percebi. Quando eu fui fazer meu primeiro emprego, eu tinha 13 para 14 anos, fui fazer minha primeira entrevista de emprego, fiz o teste, e eu tinha uma menina comigo, nós tiramos a mesma nota. E eu fui contratada e ela não. Aí eu falei para minha mãe, nós fomos para casa de ônibus, eu falei para minha mãe, por que eu fui contratada e ela não, se nós tiramos a mesma nota na prova? Que era uma provinha que a contadora da empresa fez. E minha mãe falou, filha, porque ela era negra. Eles não deram emprego para ela porque ela é negra e você que é branca, elas deram. Entendeu? Foi a primeira vez que eu ouvi falar que existia isso. Por que duas pessoas com a mesma pontuação no exame, uma passava e outra não? Né? Foi a primeira vez que eu despertei. Mas eu nunca tive essa consciência claramente. E o meu filho sempre diz para mim isso agora. Mãe, a luta é de todos nós. Independente de onde você, que parte do mundo você está, em qualquer situação, é de todo mundo, como você disse, né? Que o Frei colocou para você, né? Sim, e assim, isso está dentro do pilar da Educafro, né? Então, por isso que, assim, o cursinho é para afrodescendentes e carentes, porque afrodescendentes somos muitos no Brasil e, né, e não se tinha essa dimensão, né, de quantos negros se haviam no Brasil, né? Isso se passou por conta ter essa contagem por conta das políticas públicas, apesar que era uma coisa visível, né? Tanto que teve aí, né, o mito da democracia racial para embranquecer toda a população, né? E aí a gente teve o quê? Esse mito ele falhou, né? Mas era o que se acreditava, né? Tanto que até há 20 anos atrás já existiam sim pessoas negras em camadas sociais mais elevadas, né? Porém, não era tantas pessoas assim. Com essas políticas, houve aí sim um avanço para isso, né? Verdade. E hoje a gente está caminhando justamente para esse rompimento, apesar dele ser letárgico, né? E hoje ninguém mais admite, haja vista as lutas, né, que se tem aí. As pessoas estão procurando
vivenciar essas questões, né? Não digo só da questão das relações étnico-raciais, mas como um todo, né? Existe aí um grande movimento de uma mudança de paradigma, né? Não adianta a gente viver só em função do capitalismo, né? Existe, assim, eu digo, trazendo mesmo para a área da pedagogia, né? Que a gente precisa de um novo paradigma educacional, né? E que não é só esse paradigma eurocentrado em vista do capital, né? Porque atinge a todos, né? A gente tem aí a filosofia, né? A cosmovisão africana, que ela é muito sábia, né? Que trabalha assim a coletividade, a integração das pessoas. É isso que você coloca como um novo paradigma, isso que você coloca como um novo paradigma, sim. né? Porque na pedagogia a gente discute muito pouco essa questão política, né? Sim, mas é preciso, né? Porque a formação, ela passa pela política, não partidária, mas essa política de repartição de ideais, né? Você tem que modificar isso, né? Eu trabalhei muitos anos na educação infantil, e o que me entristece na educação infantil são os professores acharem, porque trabalham com crianças pequenas, que não se trabalha política. Você é político o tempo inteiro. Né? O que você vai colocar dentro da sua sala de aula? Qual é a construção de identidade que você vai fazer? O que você vai privilegiar dentro do currículo? Se você não trabalha as identidades, se você não trabalha quem você é, aonde você quer chegar com seus objetivos, só vai ser cumprir aquilo que te falam, então você tem que ir para além. Então, assim, a educação infantil chegou um momento que ela é realmente muito rica, é um campo muito fértil, mas eu queria experimentar outras etapas. E aí eu decidi ir para o ensino fundamental. Aí eu tive, por conta do sistema, né? Porque a gente sabe que a gente está engessado dentro do sistema. Então, o sistema não permite a gente ser tudo aquilo que a gente deseja, apesar de ter políticas tão boas, né? Por exemplo, a lei é para ser cumprida, né? A Lei 10.639, hoje 11.000, minha mãe estava aqui falando comigo, 11.645/08, né? Ela é para ser cumprida, né? Falando das questões afro-brasileiras e indígenas, colocando como valorização, dando destaque a isso. Você vai falar assim das questões raciais, mas você tem que saber, porque senão você passa estereótipos errôneos, né? Então você tem que se apropriar desses valores culturais para poder você ser um bom professor. E a lei, ela é formidável, mas ela tem um ponto que ela é flexível, né? Porque, assim, você vê que até hoje tem muitos sistemas de ensino que não implementaram ela, ou colocam para se trabalhar no 20 de novembro. E ela tem conteúdo para se trabalhar o ano inteiro em todas as etapas do currículo, seja artes, filosofia, língua portuguesa, matemática e história, né? Ela não é especificamente do conteúdo de história, ela passa por todas as contribuições. Sim. E contribuições de valorização, né? Para você desconstruir justamente essa questão desse impacto que é o racismo estrutural, né? E enquanto os professores não tiverem essa consciência, não colocarem isso dentro do PPP das suas escolas, isso não vai andar, porque você não vai educar para isso, né? Então os objetivos são muito claros, e você tem que andar em parceria sim com o movimento negro, porque eles têm essa caminhada, eles têm esse conhecimento específico que não está dentro da escola, né? Hoje sim você política pública e mais a atividade dos professores do movimento negro e individualmente da pessoa se disponibilizar, né? Não só da pessoa se disponibilizar. Hoje é lei, então não tem mais essa disponibilidade. Ela precisa acontecer. Que ela queira, entendo. Ela precisa colocar, porque é uma formação social, né? O conhecimento não é pra gente, é pro mundo. Então você, enquanto professor, não pode só selecionar aquilo que você gosta de falar, né? Entendo. Você tem que falar de todas as esferas.
né? Porque tem professor na educação básica que se dá bem mais com matemática, que dá bem mais com português. Mas você não pode só lecionar aquilo que você mais gosta. Você tem que, né, distribuir o conteúdo de forma igualitária para a formação daquele indivíduo, né? Então, isso é muito importante, né? Não é mais uma questão de opção ou de se identificar. É uma questão posta na lei que precisa ser cumprida e com muito vigor, né? E muitas vezes, né, a gente vê que as implementações ainda em todas as esferas, elas são muito lentas, né? Porque esse processo é muito burocrático, né? Precisa também da adesão, claro, mas é um processo lento, mas ele é necessário acontecer. Quando o professor fecha a porta da sala de aula, a gente não tem ele faz ideia o que ele quer. Do domínio, né? E é isso que eu estava pensando, como é que você sensibiliza esse cara? Esse sempre foi minha grande drama na educação, inclusive com a professora, com os alunos, com os colegas. Como é que a gente sensibiliza alguém para se tocar de uma coisa que ainda não abriu a cabeça dela? Na minha humilde percepção, é assim, é mostrar aquele que tem, né, um pouco mais de conhecimento, é disponibilizar, né, é fazer essa degustação para que a pessoa se sensibilize e traga isso, que aquilo não é tão difícil de ser trabalhado, né? Sim. E assim, é você ir ofertando, né, ofertando esse conhecimento, né, ofertando, né, de forma que aquilo vá incorporando na prática da pessoa, né? Mas se ele não tiver no PPP, não incorpora, porque um professor sozinho não faz verão, né? Não faz verão. E se está no PPP tem que ser cumprido, porque vai ter alguém que vai cobrar, né? As formações, elas não podem ser opcionais, elas têm que ser obrigatórias, porque senão a pessoa não vai fazer, né? Aqueles que têm uma resistência, né? Então você precisa se aproximar dos assuntos. Você precisa trazer não só as questões de relações étnico-raciais, você precisa trazer de economia sustentável, de meio ambiente, as questões LGBTs, a questão da mulher, tudo isso são processos educacionais, né? As mulheres, assim como as crianças, sofrem muitos abusos, né? Hoje tem aí, a gente completou 31 anos do ECA, e o que existe de violência contra crianças e mulheres é um absurdo. E esses assuntos chegam na escola e às vezes a escola não sabe como fazer. Ou ocultam, né, ou silenciam também, e você acaba sendo omisso. Qual é a sua contribuição social na vida daquela pessoa que diante de você está sofrendo? Então é uma opção ser honesto com isso, de resgate, né? Não que a escola vai resolver todos os problemas, né? Sim. Não que todos os professores têm que salvar a todos, mas você tem que dar os encaminhamentos corretos para que aquelas pessoas tenham a oportunidade de acessar um novo modo de viver. Então, né? E essa coisa que você está vendo tem muito a ver com a função de orientador educacional, ou não? Sim, sim. Porque depois que eu tive aí a minha experiência na educação infantil, como eu falei, fui trabalhar no ensino fundamental, amei minha turma, né? Só que, como eu já estou desde os 17 anos, 16 anos dentro da sala de aula, eu queria experimentar outra coisa, né? Porque a gente precisa galgar novos sonhos, novas expectativas, novas coisas. E aí eu me inscrevi, né? Para ser orientadora, né? Ai! O gostoso da live são essas celular despencou. Pro pessoal ver gente de verdade. O celular despencou aqui do colo, desculpe. Aí, o que está frequentando a tua live, viu? Tá bombando aqui, porque para mim 11 na nossa live é bastante gente e o pessoal com saudade. Eu coloquei nas redes sociais, aí o povo foi entrando. Legal. Então, aí eu fiz essa opção, né? Então, assim, já desde 2017 eu tinha me inscrito e nunca tinha sido chamada. E a minha primeira oportunidade foi em 2019.
Eu fui trabalhar no final do ano na creche Yara Santini. Amei, porque assim, não tinha ideia do que era trabalhar nessa estrutura da Prefeitura de Santos enquanto orientadora. E era uma creche, né, na Zona Noroeste, e ali, assim, na creche tem os problemas específicos, né, assadura, escabiose, piolho, mamadeira e tudo isso. E o que eu percebi ali, nesse tempo que eu fiquei, que foi curtinho, que eu trabalhei de setembro a dezembro lá, é que as mães tinham um perfil elas eram muito jovens, né? Então, muitas vezes não sabiam aí como lidar com esses bebês, né? Então, é essa coisa assim, da conversa, de fazer o encaminhamento adequado para ir ao médico, né? De não deixar faltar, de não deixar de frequentar a creche, porque é importante para o desenvolvimento afetivo e social dessa criança, né? De orientar essa família. Tinham, assim, professores bastante resistentes, né? No sentido, assim, de... Ai, essa criança tá de novo desse jeito, com o nariz escorrendo, lá, 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 lá. Falei, elas estão, mas essa é a realidade delas, né? E de fazer essa ponte, né? Aí, dali, encerrou o ano, voltei para a sala de aula. Comecei a trabalhar com o meu quarto ano, feliz e maravilhoso, que era uma sala incrível. A professora deixou a sala redondinha ali, pronta, não tinha crianças com tantas dificuldades de alfabetização, de ensino-aprendizagem. Falei assim, se eu não conseguir voltar para a orientação, tô feliz com essa sala, né? Sim. Aí o que aconteceu? Fui chamada novamente para orientação para substituir. Lá fui eu. Fui para outra creche, Margarete Buchmann. E aí entrou a pandemia. A gente estava trabalhando, né, nessa mesma perspectiva, porque na creche você lida com as questões de alimentação e tal, e tal, e tal. E aí veio a pandemia, começou a questão da evasão escolar, né? Porque eles eram muito bebês, né? As atividades eram postadas, né, por meio online, né? E os bebês muito pequenos, eles não ficam com tanto acesso à tela. Então, os professores adequavam aí as atividades de forma que as famílias fizessem essa interação, né, no tempo deles e postaram uma vez na semana para a gente alguma atividade que foi feita. Mas o grande lance era não se perder o vínculo com a escola, né? A gente saber onde estavam essas crianças. Porque mesmo na creche já haviam crianças com deficiências que precisavam de atendimentos específicos e o nosso medo era essas crianças sumirem, né? Sim. E perder esse vínculo com a escola, né? Aí foi todo um trabalho, né? Que o orientador, ele faz o trabalho de caça às bruxas, né? É muito telefonema, muitos telegramas, convites para vir na escola, para saber o que está acontecendo com a família, né? Então é um trabalho de escuta, né? E nesse tempo em que eu estou como orientadora, eu fui aprendendo, né? Porque eles também nos dão aí, né? A prefeitura tem as nossas formações específicas de orientação, né? Dos orientadores. Então a gente foi sendo capacitado para isso, para justamente, né, acolher essas famílias nesse tempo tão difícil, que era difícil para todos. Desde quando começou a pandemia, eu nunca parei de trabalhar. A escola fechou, mas eu sempre estive na escola, né? Houve aí também nesse tempo um desfalque muito grande da equipe, muitas pessoas com comorbidades. Então eu era a pessoa que tinha comorbidade, mas não tinha um atestado médico, então eu estava na escola todos os dias, não parei de trabalhar um dia. E assim também preferi, porque assim, se eu ficasse só dentro de casa, eu ia endoidar, porque eu não consigo. Eu não tenho esse tempo de ficar fechada, eu preciso de liberdade, de abraçar a árvore, de ver pessoas, de fazer alguma coisa.
Não, tem uma Então, assim, pessoa teve... aqui, a Ritinha Gerami, que também está aqui, dizendo que está com saudade, tudo, que ama tudo isso. Ela também não aguenta ficar parada, que eu conheço. Não, eu não consigo. Então eu precisava, já estava sem meu samba, já estava sem meu jongo, já estava com tudo que eu adoro fazer limitado. Então eu precisava fazer alguma coisa, né? Então eu vamos para a escola trabalhar. Não que isso não fosse arriscado, né? Sempre com muito cuidado. Fiquei com muito medo de contrair a doença, porque tenho comorbidades, né? Mas, ao mesmo tempo, também, para a minha saúde mental, isso foi bom trabalhar, né? Foi o jeito que eu consegui me organizar, né? Cada um tem o seu, e o meu foi fazendo assim. E aí, depois que eu trabalhei na Margaret Bookman, já chegando no final do ano de 2020, houve aí o concurso, né? Tava todo mundo num borburi, porque fazia muito tempo que não tinha concurso para a gestão escolar, né? Que é todos os âmbitos, diretor, supervisor, orientador e tudo mais. Eu prestei o concurso, mas sabia que não ia bem, porque a minha cabeça já estava voltada para o mestrado. Aliás, eu venho prestando, né, para o mestrado desde 2015, né? Em que área que você vai prestar? Não, prestei para educação. Eu tenho uma história interessante do mestrado. A primeira vez que eu prestei foi pelo projeto da prefeitura, né? Mestre-aluno, né? Fiz a prova, passei, fiz a inscrição, passei, escrevi o projeto, passei, fiz a prova, passei. Quando chegou na entrevista, ela pela Unimes, né? Eles disseram, como eu havia escrito um projeto de educação étnico-racial, eles disseram que não haviam professores, né, naquela área em específico, então não aceitaram meu projeto. E aí disseram que se eu delineasse um projeto de inclusão escolar, eu estava dentro, né? Sim. Aí eu agradeci e disse que agradeci, né, pela oportunidade da entrevista, mas que não era o que eu desejava fazer, né? Porque pela inclusão escolar muitas pessoas escrevem. Questões étnico-raciais, existem muitas pessoas que escrevem, mas eu acho que a contribuição seria maior, né? E aí o que percebi... onda, né? Você quer abrir um espaço, né? Isso. Aí não tive a oportunidade naquela universidade, enfim, aí fui. E aí eu pensei assim, eu preciso saber escrever o projeto também, né? Porque tem técnica, né, para isso, para responder as questões do edital, né? E ali estava nessa angústia e fui, em 2018, a Unifesp abriu um cursinho, né, específico para a escrita de projetos, né? Para concorrer processo seletivo. E aí eu me inscrevi, né? Deu certo. Todo esse tempo aí, eu fiz várias coisas, né? Escrevi artigo, participei de congresso, sempre, já tinha saído da Educafro, mas sempre ligando aí essas questões, né? Nunca deixei de exercitar essa linha profissional aí dentro da educação étnico-racial. Em 2015 conheci, né? Já conhecia, né? Porque a minha família é de Cananéia, né? E a minha prima nessa época, ela faleceu de câncer, né? Mas ela era presidente em 2015 do Tiduca, né? Que é a Associação Cultural Tiduca, né? Que fica em Cananéia. E eles estavam começando a trabalhar com uma nova vertente, que é o jongo, né? O jongo é uma dança que os escravos faziam aí no tempo da escravidão, né? E o jongo tem algo muito interessante, que ele trabalha com a poesia e com a linguagem, né? Porque os pontos do jongo, que são as canções, eles tramavam aí as fugas, né? Desafiava o senhor do engenho, então cantava músicas cifradas que os donos do engenho não sabiam o que era, e os donos do engenho só achavam que era uma celebração de festa, né? Certo. E era uma resistência, né? Era uma resistência. Exato. Então é uma dança que saúda os tambores, né? Por conta da ancestralidade. Tem a sua religiosidade, mas não é religião, né? É aberto a todos, né? Porque é um aprendizado de como
os antepassados se viviam e resistiram a esse tempo, né? Então, os jongueiros, existe aí os jongueiros do Sudeste, aqui no estado de São Paulo, tem uma comunidade muito grande, são mais de 11 comunidades, né, que atuam aí com esse trabalho do jongo, né? Aqui em Cubatão tem aí os nossos irmãos, né, que são o Grupo Zabelê, que também dançam jongo. Depois tem a Associação Tiduca, tem a Associação de Campinas e o nosso mestre, né, aqueles que nos iniciaram aí nesse trabalho com o jongo, é a comunidade de Tamandaré, né? Então, dou um salve a todos os jongueiros aí, porque é uma força muito grande, né, você estar em comunidade, né? Como eu falei, né, a cosmovisão africana, ela está para isso, né? E foi ali que eu fui, assim, com o conhecimento que eu tinha, né, eu fui ajudando, né, a comunidade também a ver essas questões de relações étnico-raciais, né? Não que eles já não tivessem, eles também tinham, né? Eu só fui mais para colaborar, né? Eu sempre digo que sou uma colaboradora com as pessoas, né? Não é a minha intenção colocar as verdades, né? Porque as verdades, elas se revelam por si só. Então, e eu aprendi muito também, né? Estando nessa comunidade. Então, trago isso também para a minha vida, né? E gosto de dizer da onde são as minhas raízes, né? Porque tudo aquilo que me firma é aquilo que eu sou hoje, né? Então, é a crença que eu tenho. Então, eu não consigo desvincular a minha pessoa do meu fazer profissional. Não consigo. E aí foi... Você falou de religiosidade, você católica, quase entrou em convento, né? E depois agora você está nessa linha da recuperação da ancestralidade, onde você vai trabalhar com elementos da natureza, com energias, com os orixás, tudo isso envolve, não? Como foi essa passagem? Porque agora, dentro desses movimentos, eu acredito que você está resgatando essa religiosidade afro-brasileira, né? Sim, então, eu tenho essa história muito interessante, né? Que, assim, quando você é batizado, você se torna católico, né? Só que no Brasil existe aí esse sincretismo, né? A minha mãe é uma mulher de muita fé e muito católica, né? Sim. Porém, a minha saída do convento, né, fez com que eu continuasse na religião católica, óbvio, mas eu não consegui mais me encontrar, né, dentro da religião católica. Porque você vai descobrindo outras frentes que vai te formando também. E sim, não que eu duvide, né, do que é ser católico, eu tenho um maior respeito, mas e a minha primeira formação religiosa, né, até hoje eu vou à missa, frequento sim a Igreja Católica, mas não me permito mais comungar, né? Sim. Porque hoje em dia eu não frequento mais, assim, eu acredito sim em Jesus Cristo, no Espírito Santo, na Santíssima Trindade, mas a minha formação hoje é na Umbanda, né? Há 3 anos atrás eu descobri a Umbanda e é ali que eu continuo, porque eu sempre fui uma pessoa de muita fé, então a minha fé agora se volta àquilo que me dá forças, né? É um complemento, né? Porque, querendo ou não, a Umbanda, ela trabalha também com os ritos cristãos, né? Sim. É a mesma coisa. Eu tenho um filho umbandista, e o meu filho umbandista está aqui assistindo também, que eu já vi que ele entrou, ele vai ficar muito feliz com você falando isso. Né? E ali a gente aprende também a trabalhar, né, o amor, a caridade, a fé, né? Exu não é diabo, né? Maria Padilha não faz amarração. Cada religião vai trabalhar aí, né, a sua concepção, né? Mas o que eu tenho aprendido é só libertação. E minha vida só tem se encaminhado por conta de viver fidedignamente aquilo que é essencial, né? Que a essência, né? Você pode buscar a religião para se esconder atrás dela, né? Mas se você busca a essência daquilo que é, do seu conceito, você vai viver aquilo que realmente é. Infelizmente, hoje, a gente sabe que tem muita gente aí usando
várias verdades para se prevalecer. Eu não digo que dentro do catolicismo não tenha isso, assim como dentro da Umbanda também não tenha, porque tem sim. Verdade. Mas é aquilo que... O que você vai buscar? O que você veio fazer no mundo? Qual é a essência? Qual é aquilo que você veio buscar para ser melhor, né? A gente não tem um passado bonito. Eu não tenho um passado bonito. Ninguém, né? Cada um tem a sua história. E eu me orgulho de tudo aquilo que eu sou. Por que eu me orgulho de tudo aquilo que eu sou? Porque eu consigo entender os erros a partir daquilo que é maior do que eu, né? Então, é isso, né? Então, tudo isso também vem para dentro dessa pedagogia, vem para dentro né, daquilo que eu faço. Encontrar o João Gutiduca, né? Minha prima, a gente teve um percurso aí bonito, né? Que ela acreditava no jongo, né? E fez ele nascer, né? Tem 6 anos de João Gutiduca. Semana passada estive com a comunidade lá, celebrando esses 6 anos de resistência, de luta, né? Para fazer também, né, essa questão cultural continuar, né? Aí no município de Cananéia. O município de Cananéia é algo muito interessante, que ele é predominantemente católico e evangélico, né? Dentro do Quilombo Mandira, eles seguem os ritos. Olha que interessante. São crentes, né? Evangélicos, sim, né? Então, existe aí, né? Esse resgate também cultural, né? E o jongo também, ele vai dentro de cada bairro de Cananéia levar essa ancestralidade, essa raiz, mostrar do que veio, né? Tiduca é o nome, né? De uma senhora, né? Com mais de 100 e poucos anos, que viveu em Cananéia. Ela era florista na cidade, né? E o nome dela é Teodolina Gomes, e ela tinha, assim, muito conhecimento na cidade. Então é uma ancestral, né? Veio do tempo da escravidão mesmo, né? Então a referência a associação faz essa referência, essa homenagem a essa mulher, né? E eu a conheci. Ela era carnavalesca também, porque desde muito pequena, a minha família é de lá, né? Nos blocos de carnaval, ela estava sempre dançando, sempre sorrindo, e ela morava na frente da praça que minha avó morava, né? Então eu conheci uma pessoa muito antiga. Também gosto de dizer que não só a família do lado do meu pai, mas a família do lado da minha mãe também é uma família que traz toda essa ancestralidade, né? Que vai nos construindo. Então, assim, eu não tenho como negar essas raízes, né? Janaína, só uma coisinha. Em algum momento vai cair a live, eu vou fazer assim, tá? E aí você sabe que tá para cair, aí a gente se despede. Mas pode continuar a falar. Quando for isso, eu te fizer isso. Não, mas essa coisa da ancestralidade eu acho fabulosa, porque eu digo isso toda live, tá acontecendo isso. Eu faço um roteiro e vocês que vêm aqui falar seguem o roteiro completamente. Então é uma coisa assim, emocionante de ver. Eu justamente ia te perguntar isso, quer dizer, como é que é isso de resgatar a ancestralidade, né? Porque a Alciele, que eu não sei se você conhece, a Alciele também conheço, por intervenção da Viviane. Que a Alciele dizia, né, na live dela, ela falou assim, como é difícil a gente que é preto poder resgatar nosso reconhecimento das nossas origens, né? Mas quando você fala dessa ancestralidade de uma pessoa que não era necessariamente da sua família, mas era da comunidade, com o sentido de coletividade do africano, ela é da sua família, mesmo não sendo de sangue, né? E isso é bacana, isso, eu vou resgatar essas figuras. Porque um cuida do outro, né? Sim, um cuida do outro. Arrepiante, eu tô arrepiada com essa história, é muito lindo. Né? Porque essa coletividade é justamente isso, né? O meu pai sempre dizia que a mãe dele trabalhava na roça de arroz e tudo mais, mas ali na comunidade um cuidava do outro. Então, o que um comia, o vizinho comia também, o que um tinha televisão e todo mundo ia assistir a televisão na casa do outro, né? Então todo mundo sempre dividiu tudo, né? E na família da minha mãe também é a mesma coisa, né? Pode ter a briga que for, mas todo mundo cuida um do outro, apesar das brigas. Então é isso que é a essência, né? Então a sociedade precisa ter esses signos, entende? E aí fui para fazer essa questão aí do preparatório, fiz o preparatório, fui para a Unifesp fazer mestrado em educação, passei
mas não prestei atenção porque eu sou distraída. Pediram para fazer uma reforma lá numa situação, não fiz, perdi o prazo. Aí estava aberto aqui em Santos, na Unifesp, um mestrado profissional de Ciências da Saúde e Educação. Fui prestar, sabia que não ia passar, porque não estava aí de acordo, mas queria prestar para sentir a prova, e era na mesma época aí que estavam acontecendo a situação do concurso de promoção. Então, por isso que eu não me dediquei ao concurso de promoção. Prestei e passei muito longe, né? Porque estava com foco aí no mestrado. Muita coisa, né? Muita coisa. Aí chegou no final do ano passado, perdi o edital novamente, porque muita coisa na cabeça também. Mas estava com o projeto pronto. E aí, quando abriu agora em abril, prestei. Olha só, que hoje é dia de Mandela, né? Hoje é o dia de Mandela, o dia do nascimento dele. Então, assim, tem acontecido muitas coisas boas, né? Passei na prova, passei já pela entrevista semana passada, e amanhã sai o resultado se eu estou aprovada ou não, se serei mestranda pela Unifesp. Forma lá na internet para a gente poder comemorar. Então eu estou assim, no estado de graça. Mesmo que eu não seja aprovada, né, que eu acho que assim, esse percurso todo, essa trajetória toda, assim, tudo que eu podia fazer eu fiz, né? Não depende mais de mim. Porque o professor que me entrevistou, ele disse, desculpa, você está preparada. Na sua trajetória não há nada que lhe desabone. Porém, nós temos um problema de vagas, né? Então, se você não entrar, será somente por isso. Mas eu acredito também nessa força espiritual que congrega, né? Sim. E que realiza. Então, eu estou aguardando somente isso. E se não der, eu tento de novo. Precisam de você também. Essas forças espirituais precisam desses canais que possam agir no mundo, para o mundo ser cada vez mais do bem, né? Precisa muito, né? Então, né, eu estou aguardando, mas assim, se eu não conseguir, eu tento de novo. Né? Porque a vida é assim, são tentativas, são experiências, né? Não é porque uma hora não dá certo, porque não é para ser, a gente não pode desistir daquilo que a gente acredita. Né? Eu acredito muito nisso. Mas como disse a Alciele, né? A Alciele diz, quanto mais pretos estiverem evidentes e entrando nas universidades e cabendo seus espaços, isso é uma grande colaboração para que novas crianças, né, pretas possam olhar e falar, eu também posso, esse também é meu lugar, como você disse, né, do museu. Quer dizer, você descobriu que o museu é seu lugar, né? E essas crianças vendo você, vendo você em todos esses espaços, elas sabem que elas também podem, né? Isso é importante. E Então, e para fechar, né, esse ano, eu estou trabalhando como orientadora no Lobo Viana, estou amando a experiência, estou lá desde o final do ano passado. Né? Piero Machado? Isso. Estou amando, né? Encontrei lá uma equipe excelente, né? Tenho parceiras mesmo, né? Pessoas assim que firmeza de trabalho. Nós conseguimos inserir no PPP da escola educação étnico-racial. Desculpa. Imagine. E o trabalho está acontecendo. Então, assim, eu sou só gratidão, né? Claro. Porque nessa trajetória eu vi acontecer algo que eu não imaginava, né? Agora, tudo é consequente de toda essa tua história, né? Essa tua história toda é consequente de tudo que está acontecendo agora, que foi o que você realmente preparou e construiu, né? Sim. Então, eu estou bastante feliz, né? Desculpa, professora. É que nós estamos falando bastante, é normal. Então, assim, estou bastante feliz com tudo que está acontecendo, né? É uma alegria você olhar para trás, apesar do caminho que não é fácil, que é muita... Você abdica de muitas coisas, né? Mas você vê, assim, aquilo que foi plantado nascendo, sabe? Sim. Então,
eu só me faço feliz por isso, por ter pessoas também que acreditam, né? Assim, às vezes eu fico até admirada, né? De saber que as pessoas me admiram, né? Porque... E sou grata também. É até poético. E sou grata também, né? Porque são pessoas que são amigas, né? Pessoas queridas, que estão no mesmo caminho, que têm os mesmos ideais, né? Que, apesar de todas as coisas, também acreditam, né? Que esperançar é o melhor caminho ainda, né? Que esse esforço todo não é para quem está passando agora, mas é para quem vem depois, né? Então, isso para mim, né, é muito importante. Como a Érica escreveu ali, que aula, a Érica escreveu, né? Que aula, que realmente você está dando uma aula. Que maravilha! A gente quando encontra vocês, né? Quer dizer, agora eu estou aposentadíssima, mas quando a gente encontrava vocês, assim, vocês vêm jovens, né? E vêm tateando. Gente, você já veio poderosa, mas agora você tá uma estrela mesmo. Isso é maravilhoso. É uma alegria, é uma alegria. Cada pessoa que eu encontro aqui, eu falo, meu Deus, o mundo é pleno de pessoas maravilhosas, porque a mídia foca muitas vezes em pessoas que não têm nada a ver, pessoas com maus exemplos, pessoas que não vão contribuir em nada para o nosso crescimento humano. E eu estou encontrando aqui nesse canal essa possibilidade de dar voz a pessoas fantásticas, que as pessoas simplesmente não conhecem, que só são conhecidas nos seus redutos de trabalho, né? E que são importantes para todo mundo, né? Agora imagine para sua filha o que é ser sua filha. Você, quando olha para sua filha e você vê tudo que você passou, você acha que ela tá enfrentando a vida de maneira mais fácil que você, ou os problemas continuam os mesmos? Como você acha? Vamos fazer uma comparação. Primeiro, eu só vou agradecer a presença de todos os amigos aqui, né, que são pessoas queridas e especiais. Eu sou muito grata mesmo. Eu amo as pessoas que caminham comigo, sabe? Tenho admiração por elas, né, porque sem elas eu não chegaria também até aqui, né? Então, só tenho a agradecer, né? Eu não estou dando aula, não, só estou partilhando um pouquinho de mim. Quem sou eu? E assim, a Malu, ela é algo muito interessante, porque ela veio assim num repente na minha vida, né? Eu não esperava ser nunca mãe, né? Uma pessoa que sai do convento não vai esperar nunca ser mãe, né? E de repente ela veio para minha vida. Ela era gêmea, só que infelizmente eu não tive a oportunidade de ser mãe de mais uma dela, né? Ficamos só com ela. E ela veio como um furacão na minha vida que revolucionou tudo, né? Eu era uma pessoa, sempre fui uma pessoa muito dura, eu tinha medo de pessoas, né? E ela, com esse jeitinho dela, foi me ensinando como é amar, né? Amar na sua plenitude, né? Eu sempre fui muito esquisita, né? Eu ainda continuo, mas eu já estou um pouquinho melhor. Né? Esquisita, né? Eu era muito estranha. Eu não consigo definir esse estranho agora, né? Em poucas palavras. Eu não percebi isso. E a Malu foi me ensinando a ser essa pessoa melhor, né? Porque ela sempre foi uma menina muito amorosa, comunicativa, e ela sempre pediu muito afeto, né? E assim, eu vivi muitas coisas doloridas, difíceis, né? Porque todos nós temos as nossas dificuldades, e ela foi me curando com isso, né? Com esse jeitinho, né? Meigo de menina, de criança. Eu vejo a minha filha muito poderosa, né? Com tão pouca idade, muito sábia nas coisas que ela coloca, que ela fala. Ela é muito crítica, às vezes eu até falo para ela que eu falei assim, você precisa abrandar a sua criticidade, que você está sendo perversa. Aí ela fala, perversa nada, é isso, e argumenta ainda mais, né? E às vezes eu olho assim e falo, gente, como pode? Então, para ela não existe obstáculo, não existe baixa estima, existe muita curiosidade em querer saber, e já sabe aonde quer chegar, o que quer fazer, né? Também é muito sensível, né? Uma pessoa que é muito católica também, né? Porque assim, apesar de eu não ter mais a mesma religião, né? Aqui em casa há muito respeito, porque eu moro na casa da minha mãe. Então a minha mãe, ela é extremamente católica, né? E nós criamos a Malu nesta
nesta educação católica. E a Malu hoje, ela é coroinha da igreja e é católica, né? Então, aqui em casa a gente sabe respeitar a orientação espiritual de cada uma. As duas são católicas e eu sou um bandista hoje, né? E existe um respeito muito grande, né? Das duas partes. Exato, né? Ninguém fica criticando a religião do outro, né? Então, eu tenho as minhas, né, crenças aí, as minhas práticas, elas têm a delas, né? Vou à missa, mas elas não frequentam, né, o centro de Umbanda, porque não é a perspectiva delas. Então, eu vejo assim, a Malu também muito religiosa, muito ligada, né, nessas questões. Ela pensa muito nessa questão social, né? Para ela, existe aí uma confusão também de identidade, porque eu tive uma vida muito mais simples do que a dela, e hoje ela tem acesso a muitas coisas que, com a pouca idade que ela tinha, que ela tem, na verdade, ela já viajou muito mais do que eu, já viu e acessou lugares muito mais do que eu na idade que ela tem, né? Então ela não tem medo dessas coisas, para ela é comum. Tanto que, assim, para ela, foi um aprendizado andar de ônibus, que não andava de ônibus, só andava de carro, porque na época eu tinha carro, hoje eu não tenho mais, então ter que andar viver coisas que para mim era comum e para ela não é, né? Porque tem uma outra, estudou sempre escola particular, eu nunca estudei escola particular, sempre estudei escola pública, a não ser na universidade. Então é um outro pensar, é um outro grupo social, né? E mesmo assim existe o questionamento, né? Porque a gente tem as nossas bases, né? E de confrontação, de confronto com esse mundo, né? Que cerca, né? Ela tem o tom da pele muito mais claro que eu, né? Então às vezes ela fala, eu não sei onde eu me encaixo, mas eu sei que eu sou negra, né? Mas às vezes para mim é complicado, porque para uns eu sou branca e para outros eu sou preta e é difícil para mim. Eu falo, eu te entendo, né? Porque é essa confusão mesmo que existe. Mas o importante é você saber de onde você veio e qual é a sua origem, né? Qual é a sua identidade, né? E a nossa identidade, sim, é negra, né? E ela traz essa discussão para onde ela está, e sabe se portar, e sabe argumentar, né? E eu nunca fiquei falando assim para ela, doutrinando ela. Eu acho que também a curiosidade, né? É o ambiente onde vive, as coisas que frequenta, né? Então, assim, eu vejo que se eu cheguei até aqui, ela chegará além, né? E isso me orgulha também, né? Porque, assim, minha mãe sempre foi uma pessoa muito simples, né? Sempre quis fazer psicologia, não teve a oportunidade de estudar, mas quando a senhora citava nas suas aulas Blumas de Avalon, e minha mãe já tinha lido toda a coleção, eu ficava assim, minha mãe é uma mulher poderosa, sábia, né? Eu adorava, né? Minha mãe sempre foi manicure, sempre trabalhou com limpeza, né? E para ela sempre foi muito importante que eu e meu irmão estudássemos, né? Nos formasse. Não é o título que diz a sua amplitude sabedoria, cultural, né? Sim. A sua sabedoria, não, imagine. Isso. E aí, assim, mas me orgulhava muito, sabe? Eu contava para ela, mãe, a professora falou num livro que você já leu. O mundo dos sonhos é esse, em que a manicure lê, em que a manicure pode frequentar um museu, entendeu? Não importa o que você faz. Exatamente. Culturais. Exato. Sim, sim. Então, assim, eu ficava muito feliz. Então, a gente sempre teve essa troca muito grande, né? De contar aqui, né? A gente vive assim, contando sempre um para o outro, dialogando o que cada um faz, o que cada um pensa, mesmo discordando, que as nossas ideias muitas vezes não batem aqui em casa, né? Porque as visões, as pessoas aqui são muito fortes, né? Tem gênios muito fortes, então o embate também é louco. Mas é muito interessante que todo mundo depois, né, chega naquele consenso, né, de respeito, que ninguém vai abraçar a ideia do outro, mas estamos ali, né? Né, então minha mãe sempre teve essa criação, né, sempre teve essa ideia de estudo que era importante, me deu esta oportunidade, né, com muito sacrifício, porque não era, mesmo eu tendo a bolsa
pagar a mensalidade integral no meio do ano era muito dinheiro para a gente, né? A gente não tinha esse dinheiro e tinha que arranjar para eu continuar estudando. Então, se hoje eu estou aqui onde eu estou e a gente está vivendo bons tempos, é por conta desse sacrifício todo, né? De dedicação da minha mãe. Meu pai, quando eu iniciei na faculdade, ele faleceu, né? Então, assim, né, deixou a aposentadoria para ela, mas ele vibrou muito com a minha entrada na faculdade. E minha mãe ficou preocupada, porque ela sabia que como é que eu vou pagar isso, né? Então foi muito sacrifício, né? Então hoje, assim, se eu cheguei onde eu cheguei, a minha filha tem o sonho de ser médica, né? Aí eu também me pergunto, né? Eu me perguntava quando ela era bem mais nova, quando eu fiquei grávida, eu falava assim, como é que eu vou criar essa criança, gente? Não tenho dinheiro. Daí foi dando tudo certo, né? Passei por isso na minha primeira gravidez. Estava sozinha, fui mãe solteira, né? E falei, como é que vai ser criar essa criança, né? E, de repente, ela tá aí, né? Para a vida, para o mundo, desejando ser médica, né? Mas com uma visão, assim, maior, que não quer trabalhar, não quer ser médica para ganhar dinheiro, né? Quer ser médica para trabalhar com as pessoas, né? Conhecer isso. Então, assim, isso me encanta, né? Eu sou uma admiradora da minha filha. E aí eu olho ela com 15 anos, e parece que faz tão pouco tempo que eu tive 15 anos, aí eu fico lembrando de coisas também, né, da minha adolescência, né? E vejo que ela é uma menina que tem a idade que tem mesmo, não está nem mais para frente, nem mais para trás, né? Tem aqueles sonhos, daqui a pouco fica brava, daqui a pouco tá dando risada, é um furacão de emoções o tempo inteiro, né? E eu lidando com isso, né? Que tá indo avante, né? Quer dizer, ela tá indo bem à frente. Exato, ainda que tenha todas essas peculiaridades da idade, mas ela tá indo muito à frente, né, já. Porque, né? Por exemplo, né, Janaína, você é para ela referência. Ainda que talvez ela não tenha consciência, mas você é a referência. A fruta não cai tanto longe da árvore. E eu fico, assim, bastante feliz porque eu também eu me autorizei a vivenciar todas essas coisas, porque eu poderia ter negado tudo isso, né? Poderia não acessar todas essas questões, né? Poderia simplesmente ter passado por mim, isso não tem nada a ver comigo, e vamos embora, vamos fazer outras coisas, né? Então, essa autorização de dentro também, ela é muito importante. Eu falo isso porque eu também tenho a minha terapeuta que me acompanha há muito tempo, né? Porque sair de um convento e vir para uma sociedade que a gente não está acostumado, deixa a gente meio sem saber o que é, né? Como é que vai ser, né? Então, eu tenho a minha terapeuta assim como um pilar também, né? De muitas pessoas que me salvaram, ela também. Né, e a gente tem falado muito dessa questão de autorização, de vivências, né, de você viver, de ser feliz, né, ser feliz com as suas construções, né, não ficar esperando que o mundo faça plim e tudo aconteça, né? Sim, quem faz acontecer é a gente, né? Então eu sou muito grata. Né, Janaína? Que coisas maravilhosas. Olha, acho assim, nós estamos caminhando para o final e eu vou me despedir de você e você se despede também do seu público, mas eu quero dizer que é de uma riqueza a sua história, está comprovado pelo número de pessoas assistindo, está comprovado pelos comentários que as pessoas fizeram, está comprovado por essa trajetória maravilhosa, você é tão jovem e já tem tudo isso construído, né? Eu fico imaginando ainda esse percurso todo que ainda vai se abrir. Quer dizer, quantas coisas ainda você tem a contribuir para a sociedade, né? E eu fico pensando quanto a gente tem que ser grato por ter pessoas que têm essa coragem de viver tudo que você já viveu e que você ainda vai viver, que tem coragem de escolher uma causa, né? Que tem a coragem de criar, de construir, de criar coisas novas e de estar plantando essa sementinha para esses jovens que vêm aí. E nesse mundo que a gente está, de pandemia, de descalabro político, dessa falta de respeito, desse fascismo que está se desenvolvendo, eu penso que cada vez mais essa resistência cultural que você está constituindo, ela é fundamental, né? Então eu só tenho a agradecer de ter tido a oportunidade de ter passado pela sua vida, de eu poder ter orgulho de falar, puxa, eu a tive nos bancos escolares, isso
é uma grande alegria e uma realização, né? E eu só espero que você também, dos seus alunos, dos seus colegas, você, quando estiver na minha idade, também possa ter essa... Já está tendo agora, né? Mas que você tenha essa alegria também com os seus alunos, de ver que os seus alunos também passaram o bastão à frente. É como na Olimpíada, né? Um vai passando o bastão para o outro. Então eu fico pensando, puxa, eu até comentei isso em uma das lives, que o Jorge Gusdorff diz que você só é mestre quando o seu aluno é um mestre maior que você. E eu tenho comprovado isso aqui nas lives, que os meus alunos são muito melhores do que eu. E isso autoriza a minha vida. Isso faz com que eu tenha sido realmente uma educadora. Vocês são melhores que eu. Eu tenho muito a agradecer, viu? Ai, professora, eu estou muito emocionada, porque eu sou muito grata por tudo mesmo, sabe? Pela minha família, por todo esse caminho. Não foi fácil chegar até aqui, não é fácil. Ser mulher preta no Brasil, de resistência, de ter os ideais, de acreditar, que a sociedade sempre nega tudo para você. E você, não é que você precisa ser resiliente, né? Não tem essa coisa de resiliência, tem essa coisa de luta mesmo. Às vezes a gente cansa de lutar, mas é por acreditar em coisas maiores que não serão, né, você que vai fazer, igual a senhora está colocando. Sim. São os frutos daquilo que você oportuniza para as pessoas, que elas serão capazes de fazer. Então, eu sou imensamente grata à senhora, porque a senhora me deu essa oportunidade, né, de pensar filosofias também para as crianças, de colocar filosofia nas minhas práticas com aqueles que eu fui aprendendo, né, de ter as pessoas, né? Porque assim, as pessoas que me acompanham, que me conhecem de verdade, eu tenho muitos colegas, né? Mas amigos eu tenho poucos, porque eu sou uma pessoa reservada, né? E todos que são, né? Às vezes eu não sou tão próxima, mas eu tenho um carinho imenso por essas pessoas, porque elas estiveram no meu passo, né? Eu vesti o sapato delas por alguns momentos e elas vestiram o meu. Né? Então, eu só tenho muito a agradecer. Agradecer, né, aos orixás, a Deus, a minha família, aos colegas, até aqueles que às vezes foram difíceis no meu caminho, porque sem eles eu não iria aprender. Né? O aprendizado, às vezes, também se dá pela dor, né, que a gente se constitui, a gente melhora. Então, eu sou imensamente feliz, né? E eu não quero mudar nada da minha trajetória, mesmo os percalços, sabe? Porque são eles que me põem de pé. Porque quando eu olho para trás, eu posso enxergar possibilidades maiores ainda, né? Então, eu sou grata. E amanhã, se Deus quiser, virá um resultado aí potente para eu compartilhar com todo mundo aí. Isso mesmo. Vai ser muito bom, né? E se não for dessa vez, será da próxima também, né? O lugar está guardado e aquilo onde você vai poder frutificar melhor. Porque às vezes a gente pensa, não foi aqui, porque aqui não era o seu lugar de frutificar, era um outro local. Né? Exatamente. Janaína, muito obrigada. Que Deus te abençoe, tua filha, sua mãezinha, seus alunos, seus colegas de trabalho. Que você seja muito abençoada. Certo? Muito obrigada. Para a senhora o mesmo desejo, professora. Matei a saudade. Eu também. Beijo. Não pode reencontrar. Um beijo. Tchau. E agradecendo a todo mundo que está aqui, que esteve. Que Deus abençoe a todos. Um beijo. Tchau.